Amém. Pastora Paula, já queremos passar a palavra para a senhora. Que Deus abençoe. Bom dia, graça e paz. Pode tomar o seu assento. Quem aqui está em família? Glória a Deus. Eu queria que nessa manhã, você que está com a sua família, se você pudesse nessa manhã sentar perto, ficar juntinho, para ser ministrado juntos. Para os que estão aqui, que não estavam ontem, meu nome é Paula Fuzizaki. Eu sou pastora na Central do Avivamento, uma igreja em Paranavaí. E sou terapeuta, mãe de 2 filhos, de 2 milagres, que é o Paulo, Rodrigo e a Radassa. Por que milagres? Porque eu e meu esposo, os dois eram estéril. Nós fizemos inseminação, in vitro, fizemos tudo que a medicina podia dar, e nós não conseguimos ter filhos. Aí quando nós fizemos uma entrega ao Senhor, eu engravidei de maneira natural. Nós temos 2 filhos, 2 milagres. O Paulo Rodrigo, que não está aqui, está cuidando da avó. A minha mãe é acamada e ele ficou cuidando dela. E a Radassa está aqui comigo ali na store, vendendo os meus livros, camiseta. E meu esposo já chega, ele foi ministrar numa igreja de um amigo também. E eu sou a pastora Paula. Essa mensagem foi parte da mensagem que eu preguei ontem. Ela está nesse livro, a primeira mensagem do dia. E parte do que eu vou pregar essa manhã está nesse livro. O livro, só um livro é R$50. Nós fizemos uma promoção de 3 e de 4. E aí me perguntaram assim: pastora, mas quem queria levar só o seu? Ficaria 100, hoje eu faço 90 para quem vai levar os 2. Amém? Fazendo isso, você é abençoado. Eu digo porque é profundo. Eu não sei se você sabe, mas uma das traduções da palavra testemunho, por isso que nós devemos testemunhar. E esses 2 livros são testemunho, porque a palavra testemunho significa poder liberado para fazer de novo. Então todas as vezes que alguém testemunha, vem o mesmo poder que ela recebeu, ela libera aquilo naquele ambiente. Então por isso que o livro é também poderoso, porque são 2 testemunhos, e eu creio que assim tem sido, que o poder é liberado novamente quando você tem fé e recebe com fé. Essa manhã eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18, versículo 23. Eu vou parafrasear para não me delongar. Esse texto, ele fala de dívidas. E nessa manhã eu queria que você pudesse parar para pensar quem ficou te devendo alguma coisa. Porque nós fazemos uma caderneta emocional e a gente começa a anotar nessa caderneta quem ficou nos devendo. Meu marido ficou devendo lembrar do nosso aniversário de casamento. Minha mãe ficou devendo. Meu filho,
o patrão, a empresa que eu trabalhei, ficou me devendo. Às vezes, pessoas ficaram te devendo dinheiro mesmo. E essa dívida é a dívida mais fácil de ser paga, né? Porque dinheiro se paga com... Dinheiro se paga com 100 reais que te devem, te paga com... Essa é uma dívida fácil de pagar. Agora você pensa aqui comigo. Acho que hoje eu vou liberar vocês. Só o tecladista, para não cansar. Hoje a mensagem vai ser diferente, tá? Você vai ficar comigo, tá, jovem? E a hora que eu crescer, você cresce. Tá bom. Então, quando nós falamos de dívida, coisas difíceis de pagar, gente, eu tenho TDAH. Se vocês não olharem para mim, se vocês olharem para ele, a minha mente vaga também. Depois para eu buscar ela. Quando nós falamos de dívida e falamos de dívidas que o dinheiro não pode pagar, essas são as mais difíceis. Porque quando alguém te deve dinheiro, você anota e você espera o dia que a pessoa vem te pagar o dinheiro. Amém, igreja? Só que se a pessoa chegou lá e ela pagou o valor que te devia, aquilo sara o teu coração. Amém, igreja? Mas quando ficou te devendo respeito? Mas quando ficou te devendo consideração? Mas quando ficou te devendo os anos de toda a tua juventude e talvez até a tua virgindade que você entregou para essa pessoa? Quando essa pessoa usufruiu dos melhores anos da sua vida e depois, quando chegou nos bicos de papagaio, foi embora? Quando a pessoa ficou te devendo presença? Quando a pessoa abandonou a sua casa, a sua família e foi viver em outro lugar com outra família? E ficou devendo a provisão dentro de casa? Ficou devendo o arroz com feijão, porque agora estava sustentando outra mesa e esqueceu da antiga mesa? Quando essa pessoa só pensou nela e abandonou e deixou você, quando criança, deixou sua família, deixou a mãe? Quando, como por exemplo, no livro de paternidade, meu marido fala isso, com 8 meses da mãe dele grávida dele, o pai dele sumiu, nunca apareceu. A mãe ficou tão traumatizada que ela não fala nem o nome do pai. Ele não sabe nem o nome do pai. No registro de nascimento dele, na hora do pai, tem uns pontinhos. Quando alguém ficou devendo um nome no registro? Quando alguém ficou devendo a presença? Esse tipo de dívida é uma dívida muito difícil de ser paga, porque essa dívida não se paga com dinheiro. Quando você confiou em uma pessoa e ela te traiu, então esse texto que nós vamos ler, ele fala de 2 coisas muito importantes que você e eu precisamos saber nesse texto. Primeiro, que toda dívida ela é levada debaixo de um reino, debaixo de um tribunal.
Toda dívida, ela é levada debaixo de um juízo. Isso é muito importante a gente saber. Então esse texto diz assim: por isso o reino dos céus, repete comigo, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, veio trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Pesquisando essa enorme quantidade de prata, era 60.000 dias de trabalho. Por que dias de trabalho? Porque a dívida, quando não poderia ser paga, se pagava em dias de trabalho. Então um denário era um dia de trabalho. Esse homem devia para o rei 60.000 dias de trabalho. Dividido por uma vida de 70 anos, porque a Bíblia diz que passou disso é canseiro e enfado, daria 2.400 vidas. Isso significa que para que esse homem pagasse o seu rei, ele tinha que apresentar 2.400 pessoas que viveriam 70 anos para que a dívida fosse paga. É uma dívida pagável? Igreja, é uma dívida pagável? Não. Quem que vai fazer 2.400 filhos? Né? Tem como. Tá. Quando começou, como não tinha condições de pagar, ele ordenou que ele, a esposa e os filhos e tudo que ele possuísse fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou e implorou: tem paciência comigo e tudo eu pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou. Cancelou, abriu mão. A dívida ela é legítima, mas eu abro mão de receber. Cancelou aquela dívida e o deixou ir. Ele disse assim, ó: por isso é o reino dos céus. Aquele rei, quando ele começou a cobrar a dívida, ele se colocou debaixo de um reino. Qual é o reino? Qual é o reino, igreja? O reino debaixo desse reino, uma dívida que não poderia ser paga. Esse rei cancelou, rasgou, abriu mão. Quando ele fez isso, ele inseriu esse servo que lhe devia tudo isso. Esse servo foi colocado debaixo desse reino. Deste lugar, debaixo desse reino, esse servo, em vez de fazer o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que é: Pai, me perdoa, como eu tenho distribuído perdão. E quando você faz isso, você não pode olhar para a cara de quem te deve, porque nós somos humanos. Você tem que fazer isso olhando para quem você devia e cancelou a sua dívida. Então, Pai, me perdoa. E o dia que você estiver nessa posição, você fica desse jeito, porque esse é o jeito certo. De costa para quem te deve, de frente para quem você devia. De costa para quem te deve, de frente para quem você devia. De costa para quem te deve, de frente para quem você devia. Pai, me perdoa, como eu tenho entregue perdão. Mas aquele servo não fez isso. Ele foi inserido debaixo desse reino. E ele me deve consideração, me deve 100 denários, me deve respeito. Sabe o que aconteceu com ele? Errou a posição, começou a olhar para quem devia, saiu do lugar. Você me deve,
encontrou um conservo que lhe deviam 100 denários. 100 denários são 100 dias de trabalho, 3 meses e 10 dias. É uma dívida pagável, igreja? É uma dívida pagável, igreja? Sabe o que ele faz? Agarra no pescoço, fala assim: me deve, ou eu pego tudo que você tem. E aquele conservo falou a mesma coisa: tem compaixão de mim e eu te pagarei. Mas ele não teve. Ele agarrou e exigiu o pagamento. E os outros que viram foram para o seu senhor. Sabe aquele que lhe devia 60 mil de dias de trabalho e que você perdoou toda a dívida? Sabe o que ele fez? Um que lhe devia só 100 denários, ele agarrou, pegou a família, colocou a família para trabalhar e não teve compaixão dele. Aí sabe o que ele fez? Ele falou: manda chamar ele. Trouxe ele de volta para a presença. Quando ele veio para a presença, ele falou assim: eu não te inseri debaixo de um reino, eu não te coloquei debaixo de um reino, eu não cancelei a sua dívida. Você não deveria igualmente ter tido misericórdia como eu tive misericórdia de você. Você não deveria igualmente ter anulado, cancelado, abrindo mão de receber aquela dívida, porque eu fiz isso com você. Mas porque você não fez isso, você será entregue aos torturadores até que você pague tudo o que deve. O que esse servo não entendeu? Eu pedi para que você prestasse atenção em duas coisas. A primeira coisa, ele não entendeu que ele e a sua dívida teve um rei misericordioso que inseriu ele debaixo de um reino, que é o reino dos céus. Debaixo desse reino, ainda que a dívida seja legítima, o rei anula a sentença. Mas se tem o reino dos céus, que foi o reino que ele não soube ficar, existe também o reino da terra. O reino dos céus é o reino da trindade, 3 divindades, Pai, Filho e Espírito Santo. O reino dos céus é o reino onde tudo que rege ali é estabelecido por Deus. Então o reino dos céus é o reino que tem graça. O que é graça? É favor imerecido. O reino dos céus, ele não aborta ciclos, ele perdoa pecados, ele inicia um novo ciclo na vida dele. Agora o reino da terra é o reino do homem. O reino da terra é o reino do justiceiro. Tem que pagar. O reino da terra, as leis que regem esse reino, é uma filosofia humana. É a política. Você sabe, eu vou te dar um exemplo aqui. Ontem eu preguei sobre isso, que nós estamos vivendo um tempo que é de Elias e Eliseu, politicamente falando. O reino da terra é esse reino. Não fala contra mim, senão você vai preso. Quem estabelece as leis desse reino da terra? O homem. A política influencia nesse reino. A cultura de cada país. Nós sabemos que tem cultura de país que tem pena de morte. E é estabelecida por quem? Pelo homem. Por Deus não, pelo homem. A filosofia humana não vai longe não. Nós temos uma miscigenação de cultura aqui. Dentro de cada cultura existem normas, regras que são estabelecidas. E aí essas regras regem o reino da terra. Então o reino da terra, ele é 100% humano, enquanto que o reino dos céus é 100% divino. Quem entende, diga amém. Só que o reino da terra é o reino que quer receber. E aquele servo saiu do reino que tinha sido inserido e veio para cá, porque ele foi incapaz de entender o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Senhor,
me perdoa. Me perdoa. Me dá, Senhor, a mesma medida de perdão. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagine aqui que eu estou, que a minha vida precisou de 100 quilômetros de perdão. Pai, me dá perdão, no meu caso 100 quilômetros de perdão. Como eu tenho entregue 100 quilômetros de perdão para quem me deve. Sabe qual que é o problema? O problema nosso é o problema daquele servo dos 60 mil dias de trabalho. Ele recebe 100 quilômetros de perdão e ele é incapaz de entregar isso aqui, ó. Quando você sai desse reino, ele encerra ciclos. E sabe por quê? Eu dei ênfase. Ele cancelou. Ele foi inserido num reino onde flui a graça de Deus. O que é graça, favor e merecido? Mas ele não soube entender e viver naquele lugar. Ele veio debaixo do reino da terra, o reino do justiceiro. Aqui, você paga a tua dívida. E se você não pagar a tua dívida, os torturadores vêm receber. Esse reino não entende o que a Trindade fez. O reino dos céus, Adão e Eva pecam e são destituídos da presença de Deus, porque agora existe um abismo entre Deus e nós. Mas o reino dos céus, ele faz uma ponte, porque nesse reino o Deus Pai diz assim: eu envio. E Jesus diz assim: se você me envia, Pai, eu desço. E o Espírito Santo nesse reino diz assim: Jesus, quando você descer, quando você estabelecer a ponte de volta, eu desço e eu habito. Agora não mais em paredes, agora eu habito dentro. Esse reino, ele vem estabelecer o perdão. Porque você está aqui, porque você foi perdoado, porque o Pai enviou, porque Jesus fez a ponte e porque o Espírito Santo desceu. Porque se você não tivesse o Espírito Santo, você não estava aqui. Então esse reino não é um reino de brincadeira. Esse reino, ele é poderoso. E é por isso que quando Jesus vem ensinar uma oração, ele fala assim: Pai nosso que estás no... Quando ele clama o reino, ele fala: venha a nós o vosso... Seja feita a sua vontade, como já é feita ali, seja feita a... Sabe o que ele está falando? Não tem como você fazer oração se você não se colocar debaixo desse reino. Ele está querendo dizer assim: todo o poder da oração do Pai Nosso está colocada debaixo de um reino, que é o reino do... Quer dizer, sem reino dos céus e sem colocar oração debaixo desse reino onde flui a graça de Deus, não tem poder e não tem oração. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus diz assim, na oração dele: eu me envolvo, Jesus, com o seu perdão, e eu envolvo as pessoas também. Agora vem a pergunta crucial da manhã: você tem envolvido as pessoas no mesmo perdão que você recebeu? Você entrega
a mesma medida que você recebeu? A mesma graça do fluir daquele reino que fluiu sobre a tua vida. Você é fonte e flui? Ou você é como aquele servo que agarra no pescoço e fala, me deve. É R$1, mas é meu e eu quero receber. Esse texto diz que quem não entende isso, sai desse reino e entra no reino da... Entra no reino da... No reino da terra tem alguém que vai receber essa dívida. E o nome dessa casta de demônios se chama torturadores. Quem são eles, pastora? Os torturadores são aqueles que não deixam você abrir mão de quem te deve. Os torturadores são aqueles que potencializam a sua dívida. Os torturadores são aqueles que fazem assim. Paga na mesma moeda. Se não fizer isso com você, você não tem obrigação de ser bondoso. Mas os torturadores são aqueles que chegam e falam assim dos filhos: você é o menos favorecido. Você viu como que trata com diferença? E não é só você, não. Trata com diferença os seus filhos também. Então seu pai foi diferente com você e é diferente com os seus, no caso dos netos. A sua sogra cuida bem e deu presente para outra nora para você não dar, porque ela não gosta de você. Os torturadores são assim: paga na mesma moeda. Ele não te traiu? Trai ele também. Faz ele comer do mesmo prato para ele ver. Humilha mesmo. Vira a cara. Não dá uma palavra. Acaba com isso. Larga a família para lá. Ela não se acha, então larga ela para lá. Ignora. Você não tem obrigação de aguentar. Você não precisa tolerar. Não é tua mãe. Não é tua família. Família dele. Poxa, mas ela é difícil. Então, você não precisa, você não é obrigada. Aí, os torturadores dizem assim: lembra do que fizeram? Lembra disso? Lembra daquilo? Sabe por quê? Porque você tem uma dívida. Você não abre mão da dívida. E sabe o que é pior, igreja? Você sabe onde o diabo te pega? É porque a dívida foi legítima. O adultério foi legítimo, foi provado. Talvez até confessado. E se foi, te dá o direito de sentir do jeito que você sente. Porque realmente traiu mesmo, enganou. E porque foi verdade e foi legítimo. Então você tem o direito de manter essa dívida ativa. É seu direito. É assim que o reino da terra estabelece. Você tem direito, porque foi verdade. Porque traiu mesmo, porque enganou mesmo. Porque abandonou mesmo. Porque você é o perseguido mesmo. Porque realmente gostam mais dos outros do que você. Realmente trata com diferença os filhos. Realmente socorre um e não socorre você. Isso não é história, isso é verdade.
E isso te dá o direito. Aí o diabo fala assim: você tem direito. Sabe o que ele está falando? Fica com a dívida. Não abre mão dela não. Porque isso vai te colocar debaixo de um reino. E você vai ficar debaixo do reino que o diabo quer. Porque debaixo do reino que o diabo quer, não tem favor de Deus. Não tem graça de Deus. Não tem pagamento de dívidas. Não tem receber perdão como você tem entregue. Por quê? Porque você não tem entregue. Então também não tem o direito de receber. O diabo quer que você fique no teu direito. É por isso que hoje tem pouca macumba. Porque macumba tem que sair em nome de Jesus. Mas dor na alma não é demônio. Não é demônio, mas te mantém aqui, ó. Calma, amargurada. Querendo receber as dívidas emocionais, trauma, distratos que fizeram com você. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 12. Esforcem para viver em paz. Quando diz esforce, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo força. Ele está falando assim: larga de ser Nutella, porque senão você não vai conseguir viver em paz. Aliás, evangelho para Nutella não tem, gente. Não tem. Para eu viver em paz, eu vou ter que fazer força. Esforce para viver em paz. E para quê? Para ser santo. Por quê? Por que eu tenho que ser santo? Porque sem santificação, o que vai acontecer? Ninguém vai ver Deus. Quer dizer, eu para me manter nesse reino aqui, não é aqui não, é com força. Eu tenho que me esforçar para viver em paz. Para quê? Para viver em santidade. Por quê? Porque senão eu não vejo Deus. Existe uma maneira de ver Deus. Existe um lugar para ficar, para você ver Deus. Aqui você não vê Deus. Hebreus 12, 15 diz assim: e cuide. Cuidar do que, Deus? Cuide bem, pode pôr ali, cuide. Cuide do que? Para ninguém te esquique, para que ninguém te... Quer dizer, se eu não cuidar, daqui a pouco eu estou aqui. Então, para que ninguém te exclua da graça de Deus. E o que mais? E brote o quê? E brote o quê, igreja? E o que vai acontecer com ela? Ela vai te deixar feliz? Ela vai te deixar feliz? Não, ela vai causar o quê? Ela vai causar o quê, igreja? Ação dos atormentadores. Ela vai te dar paz, igreja. Ela vai causar o quê? E o que causa a perturbação é o quê, igreja? É o quê? Que raiz que é, igreja? A raiz de amargura que você deixa nascer. E continuando, ele diz assim: essa raiz de amargura vai acontecer o quê? Ela vai o quê primeiro? Ela vai o quê? Brotar. Ela vai brotar onde? Ela vai brotar onde? Então ela vai fazer o quê? E depois que ela brotar, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Que é assim. Você viu? Você viu, meu bem? Por que eu não gosto de ir na casa da sua mãe? É por causa disso. Aí vem os filhos: mãe, você vai na avó? Eu não. A sua avó, a casa da sua avó, o seu avô brotou. E agora, ó,
E Satanás e seus demônios, ó. E tudo isso sem possessão, tá? Isso aí é tudo dentro do teu campo emocional. Não tem demônio nenhum aí dentro. Se tivesse, era mais fácil. Porque ele tinha que sair. Agora, desse jeito, não tem como. Você tem que entender. Você tem que se esforçar para viver em paz. Por muito tempo, o diabo fez da minha vida, do meu coração, porque tudo brota no coração, uma casa de tortura. Porque se eles são os torturadores, eles podem fazer o seu coração ser uma casa de tortura. Amém? E o meu coração era uma casa de tortura. Porque a minha infância foi uma infância muito difícil. E os meus... Aqui, igreja, olha para mim. Olha para mim. Deixa os meninos do som ali e olha para mim, seus curiosos. Não vai acontecer nada de diferente ali, eles só vão trocar o instrumento. E um vai embora 10 horas e o outro vai ficar. Só isso que está acontecendo. Agora olha para mim. Quando eu estive diante de uma palavra como essa, eu peguei a minha lista. Assim como você tem a sua aí. E tinha um nome. E o nome era de uma pessoa muito próxima e importante na minha vida. E a dívida dela era tão grande quanto daquele primeiro servo. Porque tudo que ela me devia, o dinheiro não ia poder pagar. E a dívida já tinha 27 anos, porque esse momento na minha vida eu tinha 27 anos. A minha mãe me devia muita coisa. A minha mãe ficou me devendo um lar. Um lar normal. Não queria muita coisa não, só queria um lar normal. O lar onde você chega da escola e tem uma comida na mesa. E tem uma comida fresquinha. E tem um, você chegou, filha. Tá tudo bem. Eu só queria isso. Mas em vez disso, meu pai viajava de segunda a sexta. Que ele era viajante. E a minha mãe era viciada em jogo. E quando eu chegava em casa, não tinha uma toalha bonita. Tinha uma coberta em cima de uma mesa redonda. E tinha uma cadeira e um cinzeiro. Uma cadeira e um cinzeiro. Uma cadeira e um cinzeiro. Porque quem joga gosta de fumar. Em cima do fogão, tinha uma comida fria. Mas o que eu achava mais estranho é que entre os bifes, tinha um bife que era verde. Sempre tinha um bife verde. E eu, criança, pensava assim: por que a cor desse bife é diferente dos outros? E um dia eu descobri
É porque minha mãe teve um amante durante 12 anos. E quando meu pai ia viajar, ele passava a almoçar com a gente. E como ele era casado, ele não podia vir à noite, nem minha mãe podia. Então era durante o dia, na hora do almoço, que eles tinham relação sexual, que muitas vezes eu via pelo buraco da fechadura. E ele trazia a marmita dele, que ele vinha de outra cidade. Então a minha mãe pegava a marmita dele e misturava com o almoço da nossa casa. E o bife verde era o bife dele, porque provavelmente tinha sido fritado de manhã ou no dia anterior. E aquele bife não ia para ele. Aquele bife ia para um dos filhos. E provavelmente o último que fosse pegar comida. Então, quando eu abri a minha lista, eu tinha muitas anotações. Anotações que ela nem sabe. Até hoje a minha mãe não sabe. Não preciso falar para ela. Até porque quem deve para você talvez está tendo uma vida normal. E nem sabe que a lista que ele tem com você é grande. A minha mãe nem sabe. Porque ela nem tem noção do mal que ela me causou. Mas para mim, ela ficou me devendo uma família. Eu cresci. Dos meus 7 anos em diante, 12 anos foi assim. O pior da dívida não era só o que acontecia dentro de casa, agora era o que acontecia fora de casa. Porque uma cidade pequena e um bairro, a notícia corre. E eu tinha um apelido. Que eu não fiz nada para ter esse apelido. Eu era a filha da prostituta. Eu era a menininha que nenhuma mãe queria que a filha dela ficasse junto. Eu cresci sem amigas. Eu cresci sem amigas. E tinha uma única amiga que a gente precisava disfarçar a nossa amizade para que a mãe dela não soubesse. Você imagina uma criança de 7, 8 anos descendo do colégio toda serelepe conversando e de repente a amiga fala assim: afasta, afasta, afasta que a minha mãe está no portão. E a gente tinha que dar distância para fingir que a gente não estava conversando. Porque se a mãe dela visse, brigava com ela. E a mãe dela gritava quando via: Fatiminha, eu já não falei que eu não quero que você anda com a filha da prostituta? E as outras crianças que desciam na mesma rua ouviam. Então a minha mãe tinha feito uma dívida muito grande e legítima comigo. E quando eu fui diante do reino dos céus acertar as minhas contas com Deus, eu cheguei como aquele primeiro caso com uma dívida muito grande.
era muito grande. E aí nesse momento você escuta assim: não perdoa, não vai dar a tua vida de volta, não vai tirar as dores que você viveu, não merece, porque merecimento é lei do reino da terra. Não é justo, porque o reino da terra quer uma justiça. É olho por olho, dente por dente. Tem que pagar na mesma medida que te causou. E o Espírito Santo muitas vezes fala para você assim: perdoa, perdoa, perdoa. Sabe o que você faz? Não perdoa. Você responde o Espírito Santo e não sabe o que está falando com ele. Sabe o que muita gente faz? Toma remédio para dormir. Sabe por quê? Porque quer calar a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sugere conserto. Porque o Espírito Santo sugere perdão. E a pessoa não aceita. E ele não para de gritar na sua cabeça e no seu coração. E o que você faz? Você toma remédio. Muitas pessoas se dopam para não ouvir a sugestão. Muitas pessoas, depois de uma grande crise emocional, elas se tornam dependentes de remédio. Por quê? Porque preferem o remédio do que o conserto. Porque preferem o remédio e ficar nesse reino para aguentar os atormentadores do que o conserto e ser livre para viver nesse. Eu vim como boca de Deus nesse lugar dizer para você que se você entender o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje, você não vai mais precisar desses remédios. Por quê? Porque você vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo e ao comando dele. E ele veio aqui nessa manhã com mão forte e poderosa para te arrancar desse lugar e te inserir nesse reino. No reino dos céus. No reino que você teve os seus pecados perdoados, mas você também entrega. O Espírito Santo disse para mim: perdoa. Eu falei: Senhor, eu não terei de volta tudo que eu não vivi. O Espírito Santo ignorou isso e falou para mim assim: vamos falar um pouco sobre a sua mãe. Sabe por quê? Antes de você julgar as pessoas, todo mundo tem uma história. Todo mundo não nasce nas mesmas condições. Os meus filhos, eles nasceram debaixo de um casamento de bênção. Os meus filhos não têm maldição familiar sobre eles. Os meus filhos nasceram num lar que ama. Você acha que as condições dos meus filhos são as mesmas minhas? Não. Você acha que as condições de quem te feriu são as mesmas suas? Não. E o Espírito Santo falou para mim assim: vamos falar sobre a sua mãe. A minha mãe tem 3 irmãs, ela é a segunda mais velha. A minha mãe, ela sempre foi a mais responsável das 3. Ela cuidava de um pai alcoólatra, que era um homem muito bom, são, bêbado, era terrível. O problema é que ele vivia bêbado. Ele vivia no bar. A minha mãe tinha que buscar o pai dela no bar quando ele não aguentava mais e estava caído na calçada.
Quando ele chegava em casa, o machão possuía ele, ele batia em todo mundo, batia na minha avó. A minha avó tinha câncer e ainda apanhava. E o meu avô teve cirrose. Só que antes dele morrer, a minha mãe namorava um rapaz muito trabalhador. O nome dele era Paulo, meu pai. Por isso eu sou Paula. Ele pega a mão do meu pai e diz assim: casa com a Tereza. Eu vou morrer. E tem 3 filhas. Ajuda a cuidar dessas meninas. Meu pai faz um voto. E para japonês isso é muito sério. Aceita a condição. Sabe o que acontece? O casamento não é por amor. O casamento foi porque tinha algo empenhado. A minha mãe não amava meu pai. A minha mãe nunca amou meu pai. O relacionamento para ela deve ter sido muito difícil. Porque ela constituiu, teve relação sexual e viveu a vida inteira com alguém que ela não amou. Eu e meus 2 irmãos somos frutos desse relacionamento. Ela não tinha Jesus. O que ela tinha? Amargura de casar por uma palavra com uma pessoa que não amava. Ela não tinha Jesus para ressignificar a história dela. E o que ela deu para mim e para os meus irmãos? Ela deu do que tinha, da amargura que tinha, da tristeza que tinha, da falta de satisfação com a sua vida que tinha, e de buscas entre vícios e jogos para ter momentos bons. O que eu recebi? Isso. E sabe o que o Espírito Santo disse para mim naquele dia? E é o que eu venho como boca de Deus para falar para você. Ele saltou uma palavra, 2 Pedro 1,18. Mas não foi com ouro ou prata, Paula, que você foi resgatada da vã maneira de viver que os seus pais te deu como legado. Mas você foi resgatada com o sangue precioso de Cristo, para que você, a partir de agora, receba um novo legado. Não é mais o legado da tua casa, agora é o legado de Cristo. E para que você venha conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Sabe o que ele disse? Você pode dar algo diferente agora. Você não precisa mais dar do que você recebeu, porque você foi inserida. Você sofreu um resgate. A sua dívida foi paga. Você foi colocada debaixo de outro reino. Nesse reino tem o fluir da graça de Deus. O favor de Deus está aqui. E você foi inserida. Então, o que você vai entregar na vida de pessoas? O que você recebeu de Cristo? Por que a gente não consegue, pastora? 3 pessoas aqui para mim. Pastor, por favor. A pastora queria um bombadinho. Tem um bombadinho na igreja? Um fortinho? Você vê um bombadinho do teu lado, levanta a mão, que eu quero esse aí. Alto não, só um bombadinho, fortinho. Auro, cadê você, jovem? Vem. Meu Deus. Vem, jovem, é ele mesmo. É desse aí mesmo. Esse aí dá pro figurino top.
Pode ficar aqui. Eu vou te explicar. No mundo espiritual, vem aqui, querido. Por que que você não consegue? Vem aqui na frente. A pastora. Vem aqui. Pastor, vai atrás. Bem juntinho, para que quando eles olhem de lá, eles vejam só ele. Quando você olha aqui, você vê o corpo. Deus é trino. Trindade, 3 divindades. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é trino. Nós também somos trino. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim como não se divide o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não se subdivide o homem. Corpo, alma e espírito. Então, você está aí, você tem uma carne, você tem uma alma e você tem um espírito. E está tudo junto. Só que nós escolhemos para quem nós damos o governo da nossa vida. Isso é o poder do livre-arbítrio. É você quem escolhe. Fala para quem está do teu lado. Meu bem, é você que escolhe. Agora fala para a pessoa que está do teu lado assim. Você está escolhendo certo? Por quê? O que acontece com a tua vida emocional? Você escolhe. Faz assim. Com os dois, é isso. Quando você está no governo da carne... Não, continua, jovem. Continua. Quando você está no governo da carne, ela está com o governo. Ela está com a força. Quando ela está com a força, ela dá o comando. E você escolhe quem dá o comando na tua vida. Eu estou te dando exemplo aqui, porque isso aqui, você vai mudar o comando da tua vida hoje. A carne, a Bíblia diz que ela busca os prazeres da carne. A imoralidade alimenta a carne. Comer demais alimenta a carne. Dormir demais alimenta a carne. Pegou já 15 Covid para pegar, para não ir trabalhar. A carne que fala mais uma vez que você está com Covid. Fala mais uma vez que você está com Covid, você está cansado, mas daí você fica em casa e descansa. A carne que está dando o comando. A mulher, o marido quer. Fala que você está com dor de cabeça. Fala que já desceu menstruação. A carne, entendeu? Quem está entendendo? Só que o pecado da carne, ele é distinguido rapidinho na igreja. Porque a mulher já chega torando. Papai, passa o cabelo. Aí às vezes fala lá, aquela lá carnuda. Carnuda chegou. Então, isso aqui é visível. E a Bíblia, a palavra, eu estava falando isso hoje com uma psicopedagoga que está aqui. A palavra, ela expõe rapidamente o pecado, porque é prática. Pode ir lá para trás. Vem, filho. Aí, o que acontece? É aqui que pega os crentes. É aqui. Porque você vence, a palavra expõe o pecado, você para com o pecado rapidinho, talvez. Só os que o povo vai saber, os que o povo não vai saber, eu vou manter. Mentira. Só. Aí o que você faz? Você entrega o governo da tua vida para a alma. E é aqui que o diabo pega. Porque aqui faz assim. Aqui na alma, almática. Aqui na alma, a Bíblia diz que o coração, a alma é a sede dos sentimentos. A alma é o quê? O depósito dos sentimentos. Então significa que tudo que você sente está na... Tudo que você sente está na... Então se você sente alegria, euforia, tudo que você sente está na... Quando você sente raiva, sente ódio, sente vingança, sente tudo, está na...
Quando você quer morrer, quando você, oh Deus, eu quero morrer, ninguém me ama, ninguém me quer, tá na? A rejeição tá na? Tudo na alma. Só que isso, o pastor não vê, às vezes até vê, mas não dá para falar. Dá vontade de falar, toma vergonha nessa tua cara. Para de choramingar. Levanta e sacode a poeira e vai para frente. Que é para frente que se anda de vez em quando à vontade. Mas aí a pessoa está esperando, ô querida, vai dar tudo certo. Então, o que você precisa entender? Pastor, vai livrar teus gabinetes dos almáticos. Tá na alma. Aí, a alma guarda a amargura. A alma guarda o sentimento. A alma não tem demônio. Tem trauma. Aloja dor. A alma trabalha o direito de você ficar no reino da terra. Você tem direito. A alma no governo da tua vida, a tua vida vai de mal a pior. Sabe por quê? Porque a alma foi desestabilizada pelo pecado. Quando Adão e Eva pecou, houve um abalo. E eu te dou o exemplo desse abalo. O Senhor entra, chega no jardim e diz: Adão, onde estás? Aí ele responde assim: eu tive medo e me escondi. E eu vejo o Senhor falando assim: você não sabia o que era medo. Você não sabia o que era vergonha. Você não conhecia isso, Adão. Você passou a conhecer, porque o relacionamento era perfeito. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no coração do... Maldito é o homem, é bendito o homem. Maldito é o homem que confia no coração do... Enganoso é o nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, sede de sentimentos, ela está falando tudo a mesma coisa. Ele está falando da onde você guarda o sentimento. Que não é no coração que não, é na alma. Amém, igreja? Então, por que você não perdoa? Porque eu não senti. Eu não senti de perdoar. O dia que eu senti, eu vou lá. Ah, é? Sabe quando tu vai sentir? Nunca! Nunca você vai sentir. Porque a função da alma é sem. E ela não é mais Igreja, ela não é mais Ela foi desestabilizada. Então, eu não posso confiar na alma. Você não pode confiar na alma. Não viva uma vida de sentidos. Porque eles vão te levar para o buraco. E o pior, vai te inserir debaixo do reino da terra. Pode ir lá atrás. Agora você vai entender o plano de Deus. O plano daquele reino ali. Porque assim é no reino dos céus. O que Deus fez? Eles elaboraram um plano. Qual é o plano? Depois do pecado, o plano se chama perdão. Só que não tem como eles viverem assim. Por quê? Porque eles pecaram. E eles vão viver na carne. Ou eles vão viver no governo da alma.
E eles estão perdidos porque eles foram destituídos da presença de Deus. Mas nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele executa um plano. Por quê? Porque você precisa tomar para a tua vida o governo perfeito. E qual é o governo perfeito? É o governo perdido. E o que perdão faz? O perdão nos devolve ao projeto original. Qual é o projeto original? É o projeto perfeito. É o projeto da eternidade. Mas eles não vão conseguir. Mas a Trindade se reuniu debaixo de um reino e eles disse assim: não, nós vamos executar um plano e eles vão conseguir. Então o Pai disse assim: então eu envio. Jesus disse assim: eu vou. Se você me envia, Pai, eu vou. O Verbo se torna carne e habita entre nós. E vem como homem. Para quê? Para mostrar que é possível. E antes de Jesus ir, ele disse assim: não fiquem preocupados. Podem ficar tranquilos. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, você também venha estar. Mas eu vou enviar outro, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Aquele que está em mim, aquele que vai devolver para a tua vida e para a minha vida o governo perfeito. Eu vou enviar outro, e ele não vai mais habitar aqui. Agora ele vai habitar aqui. Então, o Espírito Santo desce. Para quê? Para te fazer companhia, não só para isso. Ele desce para você dizer assim: a partir de agora, eu subjugo a minha carne, eu subjugo a minha alma e eu entrego a minha vida para o governo perfeito. Eu vou dar finalidade à descida do Espírito Santo. Eu vou dar a importância devida para a descida do Espírito Santo, porque ele desceu para selar a salvação na sua vida. Mas não é só para selar, é para você entregar o governo. É para você entregar o governo. Obrigada. É possível. É possível. É possível. Deus tinha um plano. Por que você não consegue? Porque a alma domina. E você não abre mão de sentir o que sente. Você não abre mão da legitimidade da ofensa. Deixa eu te falar uma coisa: não tem como. Não vai ter outro jeito. Se você não abrir mão. Se você não rasgar a dívida, ele não pode governar. Pastora, porque eu sofro, porque eu não durmo, porque eu isso, porque eu não aquilo, porque você entrega o governo da sua vida para a alma. E a alma sente, a alma eu queria que você, eu caminho para fechar. Eu queria te pedir para que você acompanhe comigo Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele comete um erro muito grave. Ele diz assim: pai, na verdade, eu queria que você morresse, porque eu quero a minha parte na herança. Mas
já que você não morreu, então o Senhor me dá a parte na herança mesmo assim? O pai, porque vive debaixo de um reino. O pai, porque vive numa casa de misericórdia e de graça. Não leva em consideração a ofensa do filho e faz o quê? Dá a parte da herança. E fala, vai filho. O filho vai. E gasta tudo do jeito que sempre quis. Meu pai está ultrapassado. O jeito dele é ultrapassado. Eu que vou administrar aqui, vocês vão ver como que vai ficar bom. O filho vai. Se perde. Chega um dia que ele está dividindo a comida com os porcos. Um pouquinho para mim, um pouquinho para os porcos. Um pouquinho para mim, um pouquinho para os porcos. Aí ele olha e ele lembra. Existe um lugar. Existe um homem que mantém a sua casa debaixo de um reino. E esse reino flui a graça de Deus naquele lugar, porque eu já vivi naquele lugar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o filho vem. E quando o filho vem, o pai não olha e fala assim: seu safado, eu não te falei que tu ia quebrar a cara? Não. O pai olha e fala: é ele, é ele, é ele, meu filho mais novo, é meu caçula, é ele que tinha ido embora, eu não tinha notícia dele, eu nem sabia mais se estava vivo ou estava morto, é ele, é ele. O pai sai e vai ao encontro, e quando o pai vê, diante de tanta euforia, o pai diz assim: vai lá, busca para mim uma veste branca. Você vai lá, pega o anel, tá guardado lá na gaveta. Pega o anel, você pega a sandália dele, o número dele é esse. Vai lá, porque meu filho tá chegando, meu filho tá todo maltrapilho, meu filho tá todo sujo. Pega, e mais uma coisa, você vai lá no curral, mata um novilho, mas não pega qualquer um não, você pega o mais gordo, porque hoje vai ter uma festa. Hoje vai ter uma festa porque o meu filho que foi embora, meu filho está voltando. Sabe o que o pai fez? Eu abro mão de cobrar a dívida da desonra. Eu abro mão. Você não me deve nada, meu filho. Eu abro mão da legítima ofensa que você fez contra mim e contra a minha casa. Aquele pai, ele pede uma roupa nova, sabe por quê? Porque ele está falando para você, ele está falando para mim e para você nessa manhã. A gente arranca essa roupa suja e a gente te dá uma roupa branca novinha, uma nova oportunidade de convivência. Eu vou te dar uma nova oportunidade de convivência. Eu vou tirar a sua roupa suja. Aquele pai olha e fala assim: devolve o anel. Quem usava anel? A autoridade na casa usava anel. E ele diz assim: filho, toma o teu anel, pai, não precisa. Eu vim aqui disposto a viver como seus escravos, porque na sua casa, mesmo sendo escravo, pai, é melhor do que aonde eu estou vivendo. E o pai fala assim: não, meu filho, você saiu como filho, você volta como filho. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Eu sinto fluir desse reino nesse lugar.
sinto uma atmosfera tão boa nesse lugar. Aquele pai, ele olha e fala assim: devolve as sandálias. Não, pai, eu posso ficar descalço. Não, não, filho, eu vou te devolver as sandálias. E sabe por que o pai devolve as sandálias? O pai devolve as sandálias porque escravo descalço, filho da casa, sapato nos pés. Escravo descalço, sandálias nos pés é o filho da casa. Quem tem o direito de andar dentro da casa? Aqueles que estavam. Quem tem direito de entrar no quarto? Aqueles que estavam. Descalço não tinha direito. Calçado tinha direito. Descalço não tinha direito. Calçado tinha direito. Calçado pode entrar dentro do quarto do pai? Pode. Pode rolar na cama com o pai? Pode. Pode dar um beijo no pai? Pode. Tem intimidade? Tem. Pai estava falando assim: eu te devolvo o direito de intimidade, filho. O pai podia deixar o filho descalço. Sabe por quê? Eu deixo você vir. Eu deixo você entrar na nossa casa, meu filho. Só que por tudo que você fez, eu te devolvi as vestes e uma nova oportunidade. Eu te devolvi o anel, o direito da autoridade sobre os outros empregados aqui de casa. Eu te devolvi o direito de autoridade de pai de novo sobre os nossos filhos. Eu deixei você voltar para casa, porque eu te dei uma outra roupa, uma nova oportunidade. Só que o pai podia pensar assim: agora, o direito de intimidade, não. Pode ficar. Só que você vai ficar descalço. Porque a hora que você vê que você está com o pé no chão, você vai lembrar do que você fez comigo. Você vai lembrar do teu erro. Você vai lembrar da mentira. Você vai lembrar da traição que você fez comigo, que eu não merecia. Eu te dei tudo de bom e o que você me deu em troca? Desonra, traição, engano. Então eu te dei uma nova oportunidade de voltar para casa, de convivência. Eu te dei o direito sobre os nossos filhos, sobre os nossos bens. Mas eu vou manter você descalço. O direito de intimidade eu não dou mais. E todas as vezes que você andar descalço, você vai lembrar do quê? Do que você fez comigo. Você está descalço, não é erro meu, é erro seu. Aquele pai fez isso. Aquele pai fez isso. Sabe por quê? Porque aquele pai entendeu. Me dá um envelope aí, fazendo favor, pastor. Qualquer envelope, qualquer papel. Aquele pai, ele entendeu. Filho, eu abro mão. Eu abro mão.
abro mão do direito que eu tinha. Eu poderia te manter descalço dentro da nossa vida, mas eu abro mão. Eu abro mão. Então por que você mantém pessoas descalço? Então por que você mantém pessoas descalço do seu lado? Por que você não abre mão da dívida que fizeram? Por que você não abre mão do direito? Jesus abriu mão do seu direito de ser Deus por causa de você. Você acha que ele fez isso porque não tinha o que fazer? Não, ele estava querendo te ensinar algo. Que para você ter uma vida em paz, muitas vezes você vai ter que abrir mão do teu direito. E deixa eu te falar uma coisa. Quem usa o erro de alguém que cometeram com você e talvez foi seduzido por Satanás e por isso fez o erro que cometeu, aí Satanás te arma com esse erro e te dá esse erro na tua mão. E sabe o que você faz? Você usa. Você usa. E mantém as pessoas descalço do seu lado. Porque você diz, eu tenho direito. Deixa eu te dizer, você que acha que tem direito, você está aqui, ó. É aqui, no reino da terra. É esse reino que te dá o direito. Porque esse aqui, você abre mão do direito. Um dia eu estava pregando e eu já encerro. Uma mulher chegou, me abraçou e falou assim: obrigada, pastora, porque eu te sigo. E fazia 2 anos que eu estava separada do meu marido, porque o meu marido me traiu e ele se arrependeu. E eu me separei. E naquele dia eu pedi para que ele fosse me buscar. Depois do culto. Ele ficou assustado. Porque a gente não se falava mais. Ele queria voltar e eu não queria. E eu pedi para que ele entrasse dentro de casa. E eu fui no meu guarda-roupa. Eu abri o guarda-roupa. E eu tirei todas as minhas roupas que estavam no lado dele já. Eu abri a cômoda. Eu tirei todas as minhas roupas que estavam na cômoda dele. E eu disse para ele assim: eu te devolvo. Eu te devolvo as sandálias. Eu te devolvo de novo o direito. Eu te devolvo a autoridade de ser cabeça sobre mim. Eu te dou umas novas vestes, uma nova oportunidade. Mas mais do que isso, eu te devolvo o direito de intimidade. Sabe por quê? Porque talvez quem errou com você foi seduzido por Satanás. Mas você, que se diz cristã, que se diz temente a Deus, você pega o erro dessa pessoa, não seduzida por Satanás, mas inconsciente, conhecendo a palavra, e usa isso. Quem é pior? O que foi seduzido por Satanás e errou? Ou aquele que em consciência usa o erro para administrar agora a casa e ter autoridade sobre ela? Quem é pior? Quem está errando
aguentando mais. Perdoar é abrir mão. Se coloque de pé, igreja.